Como Deus é bom, como Jesus é bom, como Deus é maravilhoso, que nos guarda, que nos guia, que nos abençoa, que nos deu vida e vida em abundância. Nós podemos hoje em dia respirar, né? Podemos viver e esse nosso viver, ele nos leva a várias escolhas todos os dias. E queremos agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso, por este momento que estamos aqui para falarmos um pouco daquilo que temos vivido nos nossos dias. E algo que esse dia foi compartilhado e eu sempre quero falar sobre isso, é sobre propósito. Eu vejo que hoje em dia as pessoas elas querem sucesso. Hoje em dia a gente falamos de sucesso, falamos tanto de sucesso, de ter sucesso. E eu muitas vezes eu era essa pessoa, cara. Só focava no sucesso. E você tem que ser bem sucedido, você tem que ser bem sucedido, você tem que ficar milionário, que você tem que ganhar o seu primeiro 1 milhão, você tem que... Na verdade, eu quero falar de propósito. Não adianta nada você ter sucesso e você não cumprir o seu propósito. Cumprir o propósito vale muito mais do que qualquer sucesso. É você estar cumprindo o seu propósito. É você estar cumprindo o propósito pelo qual você foi chamado. Aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz alegre, aquilo que te faz contente, aquilo que demanda de você pouco esforço, pouca energia. É isso que cumprir o propósito vai fazer. E quando a gente fala em cumprir o propósito, ele se torna maravilhoso. Por quê? Cumprir propósito não tem nada a ver com sucesso. Em termos de números, você pode estar fazendo apenas um pouco e estar cumprindo o seu propósito. Para falar de propósito, eu gostaria de pegar um texto. A palavra de Deus ela descreve de um homem sobre Felipe e o etíope, em Atos 8, 26. Então, quando nós pegamos a história sobre Felipe, ele estava num grande avivamento, pregando para uma grande multidão, num grande avivamento, fazendo diversos milagres, operando poderosamente a palavra de Deus. E de repente o anjo do Senhor, no versículo 26, falou a Felipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que viu um etíope, um eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Então era uma grande adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então podemos ver aqui que Felipe estava numa grande multidão. Engraçado que o anjo do Senhor fala para Felipe: olha, vai para o deserto, e ali tem um homem numa carruagem. Então quando você fala de propósito, é exatamente isso. Não significa números, mas significa você cumprir o chamado,
você cumprir a sua missão, você cumprir aquilo pelo qual você foi destinado. Mas muitos de nós ligamos para números, porque o sucesso vai falar, não, Felipe estava tendo sucesso quando ele estava pregando para a grande multidão. Felipe estava tendo sucesso quando ele estava lá num grande avivamento, com diversas pessoas. Mas não, Felipe estava tendo sucesso, cumprindo o seu propósito. Não importa se era para poder pregar para aquela uma única pessoa que estava lendo o profeta Isaías dentro de uma carruagem, ou se era para estar num grande avivamento, como estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. Então vocês podem ver aqui que propósito é diferente de sucesso. Você pode estar no seu trabalho convencional e estar cumprindo o seu propósito. Às vezes você nasceu para ser um médico, mas às vezes você não teve recurso suficiente ainda para se formar. Mas você pode entrar dentro do hospital, estar lidando ali com pessoas enfermas e cumprindo o seu propósito. Quem sabe você não está ligado diretamente, mas indiretamente cumprindo o seu propósito. Às vezes o seu propósito é estar dentro de uma sala de aula ensinando com crianças, e às vezes você ainda não se formou, você ainda não virou uma professora, mas você está às vezes numa salinha da igreja, você às vezes está com crianças e ensinando o caminho do Senhor, e ensinando às vezes coisas simples da vida. E o seu propósito é este. E indiferente se é uma criança ou é 100 crianças, o propósito está sendo cumprido. E depois que eu entendi isto aqui, eu deixei de ter foco no sucesso e comecei a cumprir o propósito. Às vezes você tem um propósito e está parado, como eu tinha. Porque para eu cumprir o propósito eu preciso disso, daquilo, porque eu preciso ter sucesso. E eu entendi que você precisa cumprir aquilo que você foi destinado. A palavra de Deus diz que Ele deu talentos para cada um de nós. Você tem um talento, Ele escreveu todos os nossos dias. Existe algo escrito sobre você. E você precisa cumprir. Engraçado que quando você cumpre o propósito, você ativa o seu poder. O que é o poder? Quem assistiu aqui Dragon Ball Z? Quando o cara vira o Super Saiyajin. Essa é uma pessoa que cumpriu o propósito. Você pode ver excelentes profissionais em diversas áreas. Há muitos têm apenas um canudo, um diploma. Outros têm aquilo por paixão, por dentro dela, de dentro para fora. É como um vendedor nato. Você vê uma pessoa que ela tem um talento de persuasão, de vender, e ela faz aquilo naturalmente, espontâneo. Agora você pega uma pessoa que tem todo esse talento de comunicação, de persuasão, de influência, e aí você coloca ela para trabalhar numa sala fechada com computador, separando envelopes, sem comunicação, e você paga 10 mil reais para ela. Essa pessoa, ela pode até estar ganhando e vivendo com seus 10 mil, mas ela não está cumprindo o propósito. E isso nunca vai ativar o poder dela. Por mais que ela seja ágil, seja isso, seja aquilo,
mas ela nunca vai atingir o topo máximo. Porque quando você cumpre aquilo que você foi destinado, aquilo dali, ele vai gerar prazer em você. E há uma pesquisa que a maioria das pessoas estão insatisfeitas com aquilo que você faz. Vamos puxar aqui. Essa pesquisa aqui, ó, 72% de 2015. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Em 2022 subiu para 75% das pessoas insatisfeitas. São pessoas que estão trabalhando e não são felizes no seu trabalho. E se você você passa 8 horas, mais da metade do seu dia, praticamente a metade, no seu trabalho. E aí você está fazendo algo que você está insatisfeito. Não pelo dinheiro. As pessoas não estão insatisfeitas pelo tanto que ganha, mas pela função muitas vezes que desenvolve. Porque às vezes ela tem uma pessoa, ela tem muita característica boa, mas ela está no lugar errado. Isso aqui é muito comum. Você tem algo que parece que as pessoas não dão valor, ou não são exploradas. Eu mesmo sou uma pessoa que, se você botar no operacionalzão, não vai. Não vai. E aí, você sabe o que me fizeram? Me deram um cargo operacional. Eu tinha que abastecer, repositor do supermercado. Aí eu tinha que abastecer, eu tinha que puxar pallet, eu tinha que fazer caixaria, fazer gaveta, eu tinha que fazer 1001 coisa. Sabe o que deu? O Paulo é marcha lenta, bem 10, que era bem 10 por hora. Graças a Deus e alguns líderes de sessão que quando eles traziam pessoas para me liderar, eu falava, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E eu trazia pallet e o pessoal abastecia, que trazia mercadoria e pegava aquelas meninas da frente de caixa que não estavam ainda não tinha assumido o seu posto ainda, estava ali vagando. E falou, ó, Paulo, cuida aí, eu cuidava. Então eles viram que eu tinha o perfil para quê? Para comandar, para liderar. E aí eles conseguiram explorar um pouco a mais do que eu podia proporcionar para eles. E é isso que eu falo, às vezes você está no lugar errado. O lugar onde você está vai definir onde você vai chegar. Então eu poderia passar ali 500 anos, né? 10 anos eu seria o cara ruim de serviço. E as pessoas iam passar no meu lugar. Mas alguém enxergou algo que muitas vezes eu mesmo não via. Algo que não era porque eu estava planejando, era algo natural. Era algo de dentro para fora. Esse perfil de passar de liderança. Era um líder nato. Em algumas palestras eu costumo dizer que um líder, ele não se cria, ele nasce. Você nasce líder. Moisés nasceu para um propósito. E ele cumpriu esse propósito, que era libertar o povo da escravidão do Egito. E desde o seu nascimento foi tudo planejado. Se você vê Sansão tinha um propósito e ele morreu cumprindo o seu propósito. Se você vê
Jesus, nosso líder, ele tinha um propósito e ele morreu cumprindo o seu propósito. Por isso que ele teve ênfase, ele teve sucesso. Por isso que o verdadeiro sucesso não é você ganhar milhões e milhões. O verdadeiro sucesso é você cumprir o propósito. E aí, qual é o seu propósito? Você já sabe? Você já descobriu qual é o seu propósito? Comece a vivê-lo. Você não precisa de nada, nada que está lá fora. Disso eu tenho certeza. Para viver o seu propósito. Está tudo aí dentro de você. Está tudo escrito, está tudo planejado. Os seus talentos, os seus dons, aquilo que você é natural, está aí, você precisa começar a viver. E um dia, esse propósito, você vai ser remunerado por ele. Então já não vai ser trabalho, vai ser propósito. Vai ser propósito. Muitos dos grandes reis, grandes líderes, eles eram pastores de ovelha, como Davi, que apacentava as ovelhas do seu pai. Depois ele começou a liderar um povo. E muitos outros que tinham ovelha, rebanho. Ei, eu quero dizer a você que se você não começar a viver o seu propósito, você pode ter todo o sucesso, mas você não vai ter a alegria de desfrutar do natural, do original. Quando falamos paralelo e original, paralelo é aquela peça que não é original, né? É paralelo. Já diz, ei, existe algo original aí dentro de você. Não tente copiar alguém, não tente copiar as pessoas. Seja você. Você é original, você é único. E você tem qualidades únicas. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Quero agradecer, glorificar o nome do Senhor Jesus. Queremos aqui que você cresça, que você evolua, que você se conecte e receba o melhor. E coma do melhor dessa terra e tenha a vida eterna. Deus abençoe. Fui!